Olá, meu nome é Roberto, sou aluno de Engenharia Mecânica da Universidade de Brasília e hoje vim apresentar um pouco sobre o meu projeto de iniciação científica. Como vocês podem ver pelo título, eu tenho investigado como a estratificação térmica em ferrofluidos gera uma deflexão nas linhas de campo magnéticas aplicada ao fluido. Para introduzir um pouco esse fenômeno, eu gostaria de definir aqui o que é um fluido magnético ou um ferrofluido, como também é conhecido. Basicamente, o ferrofluido ele é uma suspensão de nanopartículas magnéticas imersas em um fluido base. Em geral, esse fluido base ele é composto aí ou por hidrocarbonetos leves ou por água, e as nanopartículas, no nosso caso de estudo, é a magnetita. Essa combinação, dessa suspensão de nanopartículas faz com que o nosso fluido seja responsivo à aplicação de campos magnéticos externos. Então, a gente consegue, desse modo, controlar propriedades macroscópicas como a viscosidade, a temperatura, as taxas de troca de calor dentro do nosso fluido. Como motivação para a nossa pesquisa, a gente tem trabalhado em parceria com o laboratório da Unicamp, que tem estudado esse fenômeno de forma experimental. Então, a gente objetiva estar complementando o estudo por meio de estudos numéricos para a compreensão desse fenômeno físico. Então, aqui vocês podem visualizar a bancada experimental da Unicamp, onde a gente tem a cavidade, onde o ferrofluido está imerso, e banhos quentes e frios para gerar uma célula convectiva dentro dessa cavidade. Como metodologia, a gente utilizou duas linguagens de programação, o Python e o Fortran, e também fez uso do software OpenFOAM, que é um software livre de CFD. O primeiro código a ser desenvolvido, que foi realizado em Python, ele computa o campo magnético analiticamente gerado no vácuo. Esse código, ele basicamente é utilizado como condição de contorno para as fronteiras da nossa cavidade. O segundo código que foi desenvolvido, ele basicamente calcula o campo potencial magnético dentro da cavidade. Como a gente sabe, o campo magnético ele é irrotacional e conservativo. Desse modo, a gente consegue computá-lo por meio de um campo escalar do seu potencial. A terceira ferramenta utilizada, o OpenFOAM, ele foi usado para computar as condições, o perfil de temperatura dentro da nossa cavidade. Também foi utilizado, para efeito de estudo, um campo linearmente estratificado para a gente conseguir realizar uma comparação entre essas duas distribuições de temperatura. Agora, entendendo um pouco melhor as condições de contorno magnéticas, como a gente havia falado, a gente computou analiticamente o campo magnético aplicado ao vácuo. Esse campo magnético, que é denotado por H, ele tinha uma componente tangencial e normal, e essa componente normal, ela foi utilizada como sendo a derivada na fronteira do nosso potencial magnético. Vale ressaltar também que a combinação utilizada experimentalmente, ela necessita da sobreposição de 3 ímãs, como vocês podem visualizar aqui nessa imagem. Então, foi realizada a sobreposição dos campos aplicados por 3 ímãs como condição de fronteira para o nosso problema. Agora, partindo para as condições de contorno térmicas, como a gente havia comentado, inicialmente foi feito um estudo por meio de uma temperatura linearmente estratificada, onde TF aqui representa a temperatura fria e TQ representa a temperatura quente. Então, ao lado esquerdo da cavidade, a gente tinha uma temperatura fria, ao lado direito, uma temperatura quente. À esquerda, a temperatura fria foi sempre fixada a 300 graus e a temperatura quente ela foi variada entre 400 e 1.300 com gradiente de 100 graus Kelvin. Como segundo modelo para o campo de temperatura, a gente utilizou o código do OpenFOAM, que computa, por meio da biblioteca Boole Simple Foam, o fenômeno de convecção natural sem o acoplamento do fenômeno magnético. Ainda tentando compreender, sem o acoplamento dos dois fenômenos. Como a gente tinha comentado, inicialmente, a gente utilizou o fluido EFH3, que é basicamente nanopartículas de magnetita suspensas em um fluido base de hidrocarbonetos leve. Para a resolução do potencial magnético, a gente resolveu essa equação aqui, que é basicamente uma equação de Poisson para o potencial, e esse QM, ele representa a suscetibilidade magnética. Como a gente adotou no nosso caso de estudo o superparamagnetismo, a magnetização das partículas, representada pela letra M, ele é considerado colinear ao campo aplicado, e essa parcela ela é computada por meio da suscetibilidade magnética. O modelo de suscetibilidade magnética utilizado é conhecido como modelo de Langevin, está expresso nessa equação 4, e basicamente ele foi linearizado. Então, nesse caso, a modelagem completa ela depende do potencial magnético. E a gente conseguiu linearizar ele para alfas suficientemente pequenos por meio dessa nova equação aqui. Como resultado, a gente conseguiu capturar a deflexão nas linhas de campo com diferenças de temperatura. Então, a gente pode visualizar que esse primeiro estudo é sem estratificação de temperatura, essa linha em vermelho. E conforme a gente vai aumentando a temperatura quente, que varia de 400 a 1.300 Kelvin, a gente consegue gerar efeitos na estratificação significativos, que chegam até 20%. A gente também pode visualizar que próximo ao lado frio da cavidade, a gente tem os efeitos mais intensos do que do lado quente. Isso pode ser compreendido porque na região de menor temperatura, os efeitos brownianos ali de agitação nas partículas, devido à temperatura, eles são menos intensos. E isso faz com que os efeitos magnéticos se sobreponham. Como uma segunda análise, um segundo resultado, a gente pode ver uma comparação entre o campo de temperatura linear, que está em preto, e o campo de temperatura gerado pelo OpenFOAM. Aqui foram escolhidas 3 temperaturas quentes, de 400, 800 e 1.300 Kelvin, e a gente pode ver que existe uma certa diferença próximo às bordas nessa estratificação de suscetibilidade. Isso pode ser entendido devido ao efeito de borda gerado na convecção natural, um efeito comumente apresentado.
Finalizo por aqui, agradeço a atenção de todos. Queria deixar meus agradecimentos aí ao professor Rafael Gado, meu orientador, e o orientador Ciro Alegretti, da Universidade de Campinas.